No Trocando de Ideias de hoje, estamos aqui com o Pepe Chaves para falar sobre o IDEA e um pouco de inteligência artificial. Muito obrigado, Pepe, por ter aceitado o nosso convite para o IDEA. Para quem não sabe, o Pepe também é um dos fundadores do IDEA. E eu vou fazer uma pergunta para ele. Pepe, o que é o conceito para você de IDEA hoje? O Instituto IDEA me parece que é uma célula de pensamento no direito mineiro brasileiro, com alguns integrantes internacionais, para pensar a inteligência artificial aplicada ao direito, né? E tem várias aplicações, várias conexões, e a gente tem explorado em todos os ramos do direito essa conexão, no direito processual, na questão decisória do juiz, no direito civil, no direito constitucional, na proteção dos dados, na questão do trabalho hoje, né? Então, acho que o IDEA é uma ideia genial. E lá a temática central que nós trabalhamos é a inteligência artificial. Igual você colocou vários leques que ela pode tendo uma funcionalidade aí da inteligência artificial, e para o nosso lado a gente aplica muito na questão voltada ao direito. Como é que você vê essa questão do poder judiciário com a questão da inteligência artificial, que é uma questão que os advogados, os magistrados hoje alguns são favoráveis e outros parece que tem uma resistência ainda sobre o medo que um robô, um computador possa aí tomar determinadas funções na sociedade? Realmente me parece que atualmente existe um maior receio mais entusiasmo, né, com relação à inteligência artificial no judiciário. Realmente nós temos que ter certos cuidados, nós temos que ter uma visão crítica. Eu sempre gosto de falar que a gente não pode mergulhar num determinismo tecnológico, num triunfalismo tecnológico, mas tampouco a gente pode cair num obscurantismo, né, tecnológico e ter receio. Não, nós temos que entender essa tecnologia e de uma forma crítica, tentando ver quais são os problemas jurídicos, éticos, né, que a inteligência pode importar, e tentar aprimorar essas questões. E não numa postura, vamos dizer, neoludista de negar esse fato. Você foi desembargador, agora está pensando, né, recomeçando, né, a carreira da advocacia. E como é que você vê essa questão, que você foi, né, magistrado dentro do trabalho, essa questão da inteligência artificial, você acha que vai ser um grande desafio nessa conotação que as pessoas colocam da substituição das máquinas, ou você vê novos surgimentos de outras questões de trabalho, outras profissões? Como é que você vê esse cenário hoje, dentro da questão muito da questão do trabalho, da economia, o que está sendo essa nova vertente aí com a tecnologia? Olha, eu já tive pensei assim, no sentido de que inevitavelmente haveria assim fechamento de muitos postos de trabalho, e que a inteligência artificial só seria aplicada do ponto de vista econômico se ela realmente reduzisse o trabalho humano e oferecesse um trabalho 24 horas por dia, 365 dias por ano, né, de forma ininterrupta. Então seria mais barato. Mas hoje eu já estou enxergando de uma outra forma. Realmente vários postos tradicionais de trabalho vão ser fechados, mas já existem pesquisas nesse sentido, alguns estudos,
indicando que vão ser criados mais postos do que vão ser extintos. O grande problema que a gente tem que estar atento, ou que me parece que realmente vai acontecer isso, é que esses novos postos de trabalho que são criados são alguns poucos postos de uma alta qualificação técnica e de uma alta remuneração, e a grande maioria, a esmagadora maioria de trabalhos que não tem muita qualificação técnica e em condições precárias. Então eu acho que vamos ter criação de mais postos, mais oportunidades do que vão ser encerrados. Mas nós temos que estar atentos por isso, para a precarização do trabalho. E com essas novas profissões que vão surgindo, existem entidades de classe, existem categorias, né, até questões de remuneração. E com a tecnologia que surgiram muitas profissões, como a pessoa que mexe, por exemplo, com marketing digital, hoje já tem cursos dando promoção para pessoas que vão trabalhar nessa área de mecanismos digitais, e não existe nenhuma regulamentação dessas profissões que estão surgindo. Como é que você vê esse cenário em que surgem novas profissões e existe uma ausência de regulamentação um pouco para essas determinadas áreas? De fato, é um cenário um pouco caótico, né? E muita gente vai ser seriamente prejudicada, né? E, do ponto de vista até econômico, poucos vão ser beneficiados, mas vão ser beneficiados muito, com alto valor. É uma tendência também que a gente está percebendo, é uma concentração de renda, né? E para esses que são os ganhadores, né? Tudo na vida tem ganhadores e perdedores. Mas os ganhadores da tecnologia, são super, mega ganhadores, que eles estão com uma concentração de poder econômico e poder tecnológico muito grande. Então, eu acho que é isso. Volto a repisar a questão, mas não é uma coisa natural, que vai acontecer naturalmente, não. Isso pode ser regulamentado, tem que ser. Então, eu acho que os juristas têm que começar a olhar para esse lado, porque realmente o grande desafio que existe hoje, Cássio, para mim, é a questão jurídica, é a questão ética, é os limites éticos e jurídicos da inteligência artificial. E isso quem vai balizar são juristas, evidentemente que eles vão dar os primeiros limites para isso, mas isso a regulamentação via legislativa, é o parlamento que vai cuidar disso, mas é os juristas que vão se debruçar sobre essas questões e vão mostrar os problemas que isso, né? Então, de uma forma, a inteligência artificial vai extinguir muitos postos no direito, advogados, principalmente que estão voltados para funções mais repetitivas, né? Mas vai abrir um leque para outro tipo de advogado. Eu imagino que vai ter muito campo de trabalho. Você aproveitou e tocou nessa questão da questão do advogado, e a gente sabe que tem muitas empresas hoje que já fornecem softwares que a petição praticamente já sai quase pronta, e às vezes o advogado só faz uma revisão, né? Principalmente nos escritórios de massa, em que as questões são um pouco repetitivas. Como é que você vê hoje o mercado de trabalho, já que você tocou um pouquinho nesse ponto, com essa questão de software e a discrepância desses escritórios de advocacia que têm condições de pagar esse software diante do escritório pequeno, que às vezes é uma questão artesanal, que a pessoa gasta horas fazendo, elaborando, que não tem essa equipamento, essa informação e cara, né, que é o custo de um software desse, são para grandes escritórios que possuem uma capacidade econômica muito grande no mercado. É interessante, quanto a isso eu tenho uma visão até um pouco otimista, eu sou um otimista.
É que eu acho que você hoje, com os recursos da informática, um pequeno escritório, ele pode produzir muito, com 3, 4 advogados, com os recursos, com software, ele pode produzir muito, né? E pode até se equiparar a grandes escritórios em determinado aspecto, né? Agora, para o advogado que exerce aquela função mais mecanizada, esse sim, infelizmente a gente pressente que ele vai perder posto de trabalho. Mas, de uma certa forma de isonomia, eu acho que a tecnologia, porque qual que é a tendência? Hoje, ela ainda está um pouco cara, mas a tendência é ela ficar mais barata, mais acessível, né? É mais acessível. O próprio marketing digital, ele está mais acessível a um pequeno escritório, né? É lógico que um grande escritório tem mais acesso, mas isso sempre teve. Mas hoje ele vai ter um marketing na rede, um pequeno escritório, que ele jamais poderia ter um marketing em outras circunstâncias. Ele tem ajuda de software de gerenciamento processual, gerenciamento financeiro do escritório, né? De peticionamento, né? De minutas de petições, né? Então, eu tenho até uma visão positiva, que o pequeno escritório bem estruturado, sabendo explorar essas ferramentas, ele pode competir. Talvez o que seja aí, hoje, o grande problema do advogado não seja nem a questão do software, talvez seja a questão da inclusão para os meios digitais. Exatamente. Como se adaptar à questão da tecnologia. E talvez realmente é um grande problema. Hoje a gente, na realidade do país, é o processo judicial eletrônico, e você vê que uma certa fatia do mercado acabou não continuando na advocacia ou teve que contratar pessoas para poder acessar a questão do PJE, por exemplo, porque a pessoa não tinha familiaridade com a questão tecnológica, né? E essas modificações na vida profissional, elas têm que acompanhar os fenômenos da sociedade, né? E às vezes o profissional que se não atualiza e não acompanha essas transformações, o próprio mercado faz com que ele saia, mas não pelo mercado, mas sim porque ele não conseguiu acompanhar, né? Então tem essa questão também, né, de inclusão. E aí entra uma questão que que eu reputo até grave, educacional das universidades. Nós não conhecemos curso. Uma ou outra faculdade fornece um curso lá de direito virtual ou de processo eletrônico, mas uma coisa muito esporádica, de uma forma um pouco superficial, né? Então, os profissionais, a meninada hoje, o meninado que eu tô com meus cabelos brancos, né? Sai da faculdade hoje, não está preparada para isso, porque a faculdade não está preparada para esse mundo. Então, é um grande desafio educacional das faculdades é se preparar para isso. Então, creio que elas precisam fazer uma reformulação dos programas, uma reformulação muito profunda para realmente atender hoje a demanda a necessidade de um profissional, né? Você tocou num ponto interessante que... E olha que eu tô com a cabeça branca, aprendi... Ainda mais essa meninada. Você tocou num ponto interessante das questões das grades de faculdade. Eu me formei há quase 20 anos e fui professor universitário, né, durante bastante tempo. E você vê que as grades nas faculdades, elas mantêm aquela grade padrão, generalista, e sendo que hoje o mercado está buscando outro tipo de profissional. E você vê que sempre é repetitivo, né? Não tem um enfoque direcionado para uma determinada linha empresarial ou para uma linha mais, por exemplo, da questão do direito do trabalho ou uma questão do direito público. É a questão generalista. E as faculdades elas vão copiando esse tipo de matriz genérica e não tem uma inovação. E a realidade ela vai passando. Então, realmente o que você fala é plausível porque são poucas as faculdades que têm uma disciplina
de direito digital, e às vezes o aluno tem que ir uma pós-graduação. E hoje, assim, as pessoas pensam que o direito digital é uma vertente do mercado, como se fosse um mercado novo, mas não é. O direito digital, ele passa por todas as disciplinas, porque ele é multidisciplinar. Você mexe com o direito do trabalho, você mexe com a questão do direito penal, você entra no direito constitucional, você está trabalhando dentro do direito civil e as pessoas empresarial e as pessoas tributário, e as pessoas não têm consumerista. E as pessoas não têm esse alcance, essa percepção, porque na verdade é uma matéria multidisciplinar. Sim. E as grades elas não têm essa dimensão da importância. Eu imagino, por exemplo, que o advogado hoje, ele não necessita saber programar, né? E eu duvido muitas vezes, o advogado hoje vai ter que saber programar. Eu não penso assim. Eu acho que se ele vai se dedicar a programar, ele vai ser um programador medíocre, né? Agora, ele tem que entender esse mundo da programação, tem que entender esse mundo digital, né, a lógica desse mundo, a economia digital, uma economia orientada a dados. Ele tem que entender isso. Ele não tem que necessariamente saber programar, mas ele precisa uma noção, esse mundo digital, principalmente os nossos diplomas legais que envolvem essas questões, como a lei do Marco Civil, a lei de proteção de dados, a lei de transparência que também, de certa forma, se choca com a lei de proteção de dados, né? A lei de acesso à informação. Nós temos a lei de comércio eletrônico, nós temos... Comércio eletrônico... A própria lei do processo eletrônico, né? A lei do processo eletrônico, 11.419, né? A lei da criptografia, da assinatura digital, né? Medida provisória 2.200, né? Então, nós temos aí muitos... diplomas legais, que é um mundo à parte, e que nós percebemos no dia a dia que muito poucos profissionais conhecem essa legislação, conhecem o direito que trata dessas questões. Agradecemos à editora De Plástico que nos cede o seu espaço para gravarmos o nosso programa Trocando Ideias. E com a dica de hoje, um livro da editora De Plástico, tem a ver com o nosso tema, que é Inteligência Artificial e Processo, organizado por Isabela Fonseca Alves. O livro é muito interessante, o livro coordenado pela Isabela. Ele trata de vários assuntos, né, com impacto no processo eletrônico. São 10 artigos, uma obra muito bem-vinda. Nós estamos carentes ainda no direito brasileiro de trabalhos a respeito de inteligência artificial. Pepe, a gente já está quase encerrando nossa entrevista e eu não poderia deixar de sempre perguntar isso, porque o Pepe, eu conheci o Pepe, foi em Recife, né, quando nós fomos para um congresso, e eu assisti uma palestra dele sobre a questão da Uber, e eu assisti ao final da palestra, eu falei, olha, eu consigo entender agora o que é essa questão do vínculo trabalhista na questão do Uber, e eu acho que aplica a questão do YouTube, né? Que alguns YouTubes, e participei do livro que ele organizou. E eu não posso deixar, porque quando se fala Uber, muita gente liga a questão a você, né? Dessa forma de ver esse vínculo trabalhista. Como é que é isso hoje nos tribunais, essa dificuldade ainda de aceitação, de ter um vínculo trabalhista? Como é que esse desdobramento se deu aí nesses últimos tempos aí em relação ao Uber aí? Olha, a princípio, quase que a unanimidade do pensamento dos juízes e dos juristas era a impossibilidade absoluta de vínculo entre um motorista e o aplicativo. Primeiro, pelo desconhecimento, né, do poder da inteligência artificial, o poder do Big Data, o poder dos algoritmos. Era completamente desconhecido. Isso, quando foi lançado o Uber chegou aqui no Brasil já tem 6 anos,
Então, era natural que isso ocorresse. Mas com o tempo foi passando, hoje muitos, inclusive juízes e juristas, já pensam de forma diferente. Eu imagino que ainda há minoria. Mas é diferente do mundo. Nós estamos vendo na Europa, a Europa quase toda, várias decisões, inclusive na Inglaterra, em 3 instâncias no judiciário inglês, né, entendendo que há vínculo de emprego. 3 instâncias já na Inglaterra, agora vai ser definido na Suprema Corte inglesa, e também, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, na Califórnia, onde nasceu o berço da Uber, né? Foi aprovada agora, dia 18 de setembro, a lei chamada AB5, que é uma lei que reconhece o vínculo com entre o aplicativo e o motorista. O vínculo de emprego. Na Califórnia, nos Estados Unidos também, um país como a Inglaterra, 2 berços do liberalismo contratual, o liberalismo econômico, e lá, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, estão reconhecendo o vínculo. Então, imagino que isso aqui no Brasil, aos poucos, vai mudando, né? Agora, eu não sei o tempo que vai levar isso, porque essa questão tecnológica é muito dinâmica. E pode ser que quando a jurisprudência comece a virar, o mercado já o próprio aplicativo já mudou, o mercado já mudou. Então, essas coisas são muito dinâmicas. Então, a gente não sei se vai no Brasil. Mas, infelizmente, nós vamos chegar mais uma vez atrasado. Não só no aspecto tecnológico, como também no aspecto jurídico. Pepe, sim, só para fechar a questão do Uber, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de perceber por que há uma relação de trabalho. E eu acho assim que, eu lembro da palestra que você passou e eu consegui entender que estava dentro da questão da subordinação. E às vezes algumas pessoas que estão assistindo a gente, ou estudantes ou profissionais, têm essa dificuldade. Eu só queria que você explicasse, para fechar, a questão da subordinação, que é onde que você consegue visualizar. A essência, né? A essência da questão. Vou tentar falar bem de forma resumida, né? A subordinação, o conceito de subordinação é um conceito que não existia na CLT até 2011. Era uma palavra que foi construída pela jurisprudência e pela doutrina. Então, a CLT usava o conceito de dependência. O que caracterizava o vínculo, nesse ponto de vista, é a dependência e não a subordinação. Isso é a palavra usada pela lei, pela CLT, é dependência. Mas o que a gente percebe é que a gente estava ligado à ideia de uma subordinação disciplinar. Com uma sociedade disciplinar, em que havia disciplina horária, disciplinas. E hoje nós estamos mudando, porque eu chamo de saindo da subordinação disciplina, caminhando para a subordinação controle. Interessante que controle, a lei de 2011, que alterou e criou o conceito de subordinação pela primeira vez na CLT, fala em controle. Então, eu costumo usar o conceito de subordinação-controle, abandonar o conceito de subordinação-disciplina, não abandonar, porque ele ainda serve para aquelas relações tradicionais, mas essas novas relações tecnológicas de aplicativos, aí a gente vai mais entender a partir do controle, né? Vamos pensar na ideia do empregador nuvem. O que nos controla é essa nuvem, é o Big Data, é o GPS. Isso tudo controla o motorista em tudo. Mais até que se ele estivesse dentro do escritório trabalhando. Um monitoramento? O monitoramento é completo, né? Maior ainda que se a pessoa estivesse dentro do escritório de uma empresa. Se você tiver curiosidade, hoje todo mundo tem uma timeline a linha do tempo no Gmail, para quem tem um Apple, aliás, um Android, eles te dão a sua linha de tempo, onde você esteve mensalmente, ele publica milimetricamente durante aquele mês. É impressionante.
onde você esteve, ou pelo menos onde você esteve com o seu celular, ligado ou desligado. É impressionante. Nem você sabe, nem você próprio sabe. Eu estava olhando a minha linha para saber onde eu estive, relembrar onde eu estive. Né? Então, o empregador sabe melhor que o próprio empregado onde ele esteve. É um controle total e absoluto. O nosso tempo já está esgotando e parece que o bate-papo foi rápido, né? E a gente falou de tantos assuntos. O Pepe, para a gente finalizar, uma mensagem que você deixa para o pessoal aí sobre a inteligência artificial, do que você pensa. Olha, eu acho que esse é um desafio do direito. Fica aqui, é um desafio para o ensino educacional. Todos os programas universitários devem imediatamente perceber a profundidade do impacto das tecnologias no direito e tem que fazer essa adaptação o mais rápido possível para bem dos seus alunos e para a formação desses futuros profissionais. E fica o convite aqui, né, junto com o nosso vice-presidente, professor Cássio Brant, para a integração, aqueles que se interessam. Né, pode seguir a gente aí, esse vídeo a gente está fazendo no YouTube, vamos divulgar, né, nas outras redes sociais, e aqueles interessados, né, vamos nos acompanhando aí, que nós vamos gravar mais programas e deixar para vocês aí sempre uma nova visão sobre a inteligência artificial com membros, né, de várias partes que a gente pode trazer e trazer essa questão nova, que o direito, para a gente, ela é sempre um desafio. E a gente que mexe, que gosta da tecnologia, né, parece que é um nutriente o tempo todo, que vão mudando as ferramentas, a gente tem que ir repensando as tecnologias novas e trazendo uma questão de institutos antigos, né, quase uma construção e reconstrução o tempo todo. Né? Você tem um conceito firme, você tem que desconstruir aquilo e construir tudo novamente diante dessa situação fática nova que é a tecnologia. Gente, até o próximo episódio. Acompanhe a gente no www.ideiaonline.org. Até a próxima.